vocês acompanham, de repente a tua Bíblia é uma tradução diferente da minha, mas se achar difícil conciliar as duas traduções, preste atenção na minha leitura, que você vai poder entender. Amém, Jesus? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Versículo 15, para quem está desatualizado aí. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. 6. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 7. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Esse texto é um pouquinho extenso, mas era necessário fazer a leitura dele, né? Irmãos, para os mais experientes no manuseio da Bíblia, já sabem que aqui se trata do início daquela experiência maravilhosa que o apóstolo João teve, né, nesse encontro com Jesus, lá na ilha de Patmos. Ele diz que foi lançado lá nessa ilha por causa da palavra de Deus que ele pregava e por causa do nome de Jesus que ele anunciava. A ilha de Patmos, irmãos, naquela época, era um lugar totalmente deserto, não havia moradias lá. Porém, as pessoas condenadas a um isolamento pelo resto da vida, por algum motivo, eram levadas e lançadas lá nessa ilha, num lugar muito inóspito, um lugar deserto, de muita rocha, de muito calor. E ali a pessoa passava o restante dos dias dela isolada do resto do mundo. Essa ilha de Patmos, ela estava distante da costa do mar Egeu, 55 quilômetros mar adentro. Portanto, não tinha nenhuma chance de uma pessoa que fosse abandonada lá, sair de lá. Não tinha nenhuma chance. E o apóstolo João estava lá condenado a essa sentença, porque ele pregava a palavra do Senhor. Ele anunciava a salvação na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E ele disse que num domingo, né, o dia do Senhor, para nós, os cristãos que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que é o domingo, né? Por que o domingo é chamado o dia do Senhor? O domingo é o primeiro dia da semana. E diz a Bíblia que foi no primeiro dia da semana, ou portanto no domingo, que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, para nós, como para o nosso irmão apóstolo João, o dia do Senhor era o domingo. E ele conta aqui no testemunho dele que nesse dia do Senhor, ele estava prostrado na praia, não é? Na areia da praia, numa atitude de adoração ao Senhor. Irmãos, né, era para qualquer um estar desesperado naquele lugar, mas ele, como tinha uma estreita comunhão com o Senhor, ele sabia que aquele dia era o domingo, o dia de adorar, principalmente mais ainda adorar ao Senhor. Ele estava na beira da praia, prostrado, adorando ao Senhor. Lógico, sem presumir nada, né? De repente ele ouviu uma voz tão poderosa na retaguarda dele, como a voz de muitas águas. Imaginem a voz do poderoso Criador falando a 1 metro atrás de você, irmãos. Você consegue começar a imaginar? E ele disse que voltou-se para ver. Quando ele voltou-se para ver, ele viu aquela glória. Ele viu o Senhor Jesus, irmãos, num corpo totalmente glorioso. Os cabelos dele brancos como a neve, não é? As vestes dele, ele diz ali, vestes compridas no caso, não é? E tinha um cinto de ouro na cintura, não é? Estava ali como um rei mesmo, coisa maravilhosa.
E de repente, naquela visão, ele se jogou no chão como morto, porque a glória do Senhor era poderosa demais naquele momento. Ele se jogou na areia ali como morto. Ele diz, mas aí o Senhor Jesus estendeu a mão direita sobre a cabeça dele e disse, para ele: se levante, porque agora você vai escrever em um livro as coisas que foram, as que são e as coisas que serão, se referindo aos acontecimentos do Apocalipse, que seriam para os últimos dias da história, da humanidade na terra, irmãos? O Apocalipse é o fechamento da história da humanidade na terra. Aí então, irmãos, ele levantou-se, se recompôs, e aí então o Senhor Jesus se identificou para ele. O Senhor Jesus disse: olha, digamos assim, João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Na verdade eu morri mesmo na cruz do Calvário, mas eu ressuscitei, eu estou vivo. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, eu sou o primeiro e o último. Os irmãos sabem que Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Não é quando a pessoa diz eu sou Alfa, está dizendo eu sou o primeiro. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus disse: eu sou o primeiro e sou o último também, João. Sou aquele que fui morto, mas ressuscitei e tal. E você vai começar a escrever o que eu vou ditar para você. O mistério das 7 estrelas que você viu aí na visão significam os anjos das 7 igrejas às quais você vai levar essa correspondência. Os anjos das 7 igrejas são os pastores, os líderes responsáveis por aquelas igrejas e pelas igrejas do Senhor Jesus no mundo. O candelabro de ouro com 7 castiçais representa as 7 igrejas. Representa as 7 igrejas. Irmãos, o candelabro, pode ser que alguns menos jovenzinhos ainda não saibam, ele era uma espécie de um lampião, de uma lamparina. E esse candelabro era mantido com óleo, com azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus para nós hoje, o azeite precioso da unção, o óleo precioso da unção. E essa lamparina, esse lampião, ficava constantemente acesa naquelas igrejas, para manter aquela luz maravilhosa do candelabro dentro daquela igreja. Então Jesus diz: o candelabro de ouro simbolizam as 7 igrejas. Esses 7 candelabros de ouro simbolizam as 7 igrejas. E você vai começar escrevendo então a carta primeiramente para a igreja de Éfeso, a primeira igreja da Ásia Menor. Irmãos, a Ásia que nós conhecemos hoje, a Ásia é um continente asiático. É muito grande, envolve nações, países, Japão, a Rússia, uma parte da Rússia. Mas exatamente a palavra de Deus se refere à Ásia Menor, porque essa Ásia do Apocalipse era uma faixa que abrangia um pedaço da nação que hoje é conhecido por Turquia. Então essas 7 igrejas estavam dentro dessa faixa, que estava numa região onde hoje está a Turquia. Então o Senhor Jesus disse para João: você vai escrever essas cartas para 7 igrejas da Ásia, no caso a Ásia Menor. E aí começou então no Apocalipse capítulo 2, Jesus endereçando a carta, e ele diz para João: ao anjo da igreja em Éfeso, ou seja, ao pastor da igreja que está em Éfeso,
você vai endereçar a primeira carta. Irmãos, Éfeso era um centro de adoração de deuses pagãos, mas principalmente adoração à deusa Diana. O templo da deusa Diana, irmãos, era tão grande, que na época era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. O poder da idolatria, a influência da idolatria em Éfeso era muito grande. Mas lá nesse lugar estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. É tão especial entender quando Jesus diz que as 7 igrejas estão sustentadas, as 7 estrelas estão sustentadas na minha mão direita. Irmãos, essa declaração de Jesus é muito maravilhosa, porque Jesus está dizendo: os pastores da minha igreja estão sustentados diretamente pela minha mão direita. É maravilhoso isso, nós ver que o Senhor Jesus trata os seus pastores da sua igreja na terra com certa honra. E é tão maravilhoso que quando Ele deseja enviar uma orientação para o seu povo, Ele vem diretamente contactar o anjo da igreja. Vocês concordam que isso é maravilhoso, irmãos? Por isso que eu chamo a atenção, irmãos, nossa, não é porque hoje o pastor José é o pastor da igreja, não, eu vou passar daqui um tempo mais, não sabemos quem será o pastor da comunidade, mas seja o pastor José, seja aí a pastora Franciele, se um dia ela estiver como líder da igreja, se tiver, estou dizendo, irmão, ninguém está dizendo de pastor tem que assumir o lugar do pastor, ninguém está dizendo isso, é Deus quem sabe, né? Nunca nem iludi minha filha com isso, mas digamos que seja ela ou seja um Pedro, Joaquim, nós temos que ser muito bem cuidadosos com o nosso líder espiritual, irmãos, porque o nosso líder espiritual, segundo diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17, é o responsável pelas nossas almas diante de Deus, e são eles que velam por nós. Então, irmãos, é tão maravilhoso a maneira como Jesus organizou a sua igreja para dar segurança para a igreja. E aí ele diz assim, então, ao pastor da igreja de Éfeso escreve. Tem alguns comentaristas, irmãos, que questionam se esses anjos que Jesus se refere não seriam anjos mesmo, seres angelicais que estavam servindo na igreja. Mas não, eu já tenho nos meus estudos, que eu estudei de teologia, tudo foi entendido que os anjos da igreja são os pastores, tá? Só para evitar, porque às vezes você vai ter uma Bíblia aí com um comentário no rodapé dizendo anjo, e aí você vai dizer: o pastor está pregando uma heresia aqui. Então eu já estou cortando a heresia pelo começo, para evitar um desvio da nossa pregação. Amém, Jesus? Então, escreve ao anjo ou ao pastor da igreja de Éfeso: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Meu Deus, irmãos, quando João certamente, ou quando chegou essa correspondência na mão do pastor, essa carta está sendo enviada para você, pastor, por aquele que sustenta os pastores com a sua mão direita. Esse pastor da igreja de Éfeso deve ter tremido, deve ter sentido algo sobrenatural de verdade, porque, irmãos, nós estamos acostumados, nós temos aqui a carta magna de Deus, que fala conosco todos os dias, mas assim, endereçada com o nome da igreja e tudo, é algo muito especial. Aí ele diz assim:
Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essas coisas diz aquele que sustenta você, pastor, mas que anda no meio da igreja. Irmãos, eu falei alguma coisa que te entristeceu? Sabe o que eu falei? Que o Senhor Jesus, esse que é o dono da igreja, ele anda no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Ele prescruta a tua oração. Ele para ouvir o teu louvor. Ele para observar o que é que você está pedindo para Ele, o que você está adorando, o que você está dizendo para Ele, irmão. Ele sustenta o pastor, mas ele passeia no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Ele é Espírito. Ele pode passar no meio de vocês sem encostar em ninguém. Mas pode acontecer no momento de íntima comunhão, que você está com Ele adorando, de você sentir até o sopro do vento da passagem dele pertinho de você. Alguém já teve alguma experiência assim? Você chega a olhar para ver da onde está vindo. Você chega a olhar e dizer, mas que vento é esse? Não tem nenhuma janela aberta, não tem nenhuma porta aberta. Eu senti que tem alguém aqui presente neste lugar. Então eu sou aquele, diga para o pastor, que além de sustentar ele, eu passeio no meio da minha igreja. Irmãos, o nosso culto não é um acontecimento alheio ao Senhor. Ele está atento, Ele está aqui, Ele está cuidando. Ele manda anjos para trabalhar a nosso serviço. O Espírito Santo fica se movendo em cada coração para fazer aquela obra maravilhosa. Então diz assim, então essas coisas dizem, esse aí que segura você na mão e passeia no meio da igreja. Conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Irmãos, é muito importante a gente servir ao Senhor, né? Mas é uma responsabilidade. Conheço as tuas obras. Aqui, irmãos, ele está se referindo ao pastor pessoalmente ainda, mas depois ele vai estender essa carta para toda a igreja. Eu conheço as tuas obras. Eu sei de que maneira você tem se conduzido nesta tua vida na terra. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Labor quer dizer o que, irmãos? Trabalho. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança. Olha que dica que Jesus está dando para nós. Conheço o teu trabalho, assim como conheço a tua perseverança. Ou seja, às vezes, irmãos, às vezes nós pensamos que o que nós fazemos para o reino de Deus não é nem visto. Até vou largar de fazer porque ninguém está vendo. Eu faço, nunca recebo um elogio, nunca ninguém me dá uma massageada no ego. Pelo contrário, o pastor, quanto mais eu faço, mais ele me ignora. Irmãozinho querido, se você tiver essa consciência de que Jesus sabe tudo o que você faz na obra dele, não precisa pastor e nem irmãos e nem ninguém estar vendo o que você faz. Se Jesus está vendo, meu filho, Ele é o que realmente importa que veja. Ele é que importa que veja, sabe por quê? Porque Ele é o nosso recompensador. É Ele quem libera sobre nós os recursos que nós precisamos para a obra dele. É Ele quem nos dá o ânimo, nos dá coragem, nos dá garra, nos dá gana para fazer, para continuar fazendo. É Ele quem nos sustém com a sua mão direita.
Então ele disse: eu tanto conheço as tuas obras, o que você faz, como você é perseverante. Você não é daqueles que desistem fácil. Pelo contrário, você é daqueles que quanto mais se acirra a batalha, mais você avança. E Jesus fica faceiro com o crente assim. Irmãos, Jesus já deixou claro em muitas passagens que uma das coisas que desagrada a Ele são aquelas pessoas que desistem fácil. Jesus já deixou claro isso para todos nós. Agora Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Você merece ser elogiado, porque mesmo o que você faz na minha obra, sendo trabalhoso, de repente lidando com pessoas difíceis numa célula, lidando com pessoas difíceis no discipulado, pessoas que não crescem, que não mudam, não tem mudança. Você chora na tua oração, você luta por elas, você jejua por elas, você perde o sono por elas, mas mesmo assim você persevera. Você não aceita a derrota, você é tinhoso, você é tinhosa. Quanto mais a coisa fica feia, mais você cerra os dentes e parte para cima. Você diz: eu para trás não retrocedo, eu não vou retroceder, eu não fui chamado para ser derrotado, eu fui chamado para vencer. A coisa está feia, mas eu não desisto, eu continuo lutando, e eu sei que a minha vitória é certa, porque aquele que tem todo o poder me sustenta na sua mão poderosa. Não desisto. Irmãos, você pensava que Jesus não está vendo o que você está fazendo? Assim como Ele está vendo também quando você desiste. Ele está vendo também quando você diz: não dá mais, não posso mais, não quero mais, não vou fazer mais. Ele está vendo também, irmãos. Ele está vendo tudo. Ele vê nossa coragem, nosso ânimo, mas muitas vezes Ele vê quando nós também desanimamos. Então Ele diz assim: eu conheço tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, o teu serviço, como a tua perseverança. Agora veja: e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja, irmãos, Jesus está falando algo aqui que é muito especial para nós. Ele está dizendo: eu conheço tua obra, teu labor, eu sei que você é perseguido, e eu também sei que você não suporta pessoas malignas. Você é uma pessoa que está andando nesta terra a serviço do bem. Você é uma pessoa que está andando nessa terra com o principal motivo, que é o de adorar e glorificar o nome do Senhor na terra. Igual João foi preso por causa disso. Ele disse: você, meu filho, minha filha, tem me agradado, porque quando você vê o mal prosperando no mundo, no meio de alguma pessoa, você não concorda, você se levanta, você resiste ao mal, você não se dobra para o mal, você não aceita infidelidade na tua vida, você não aceita andar desobediente à palavra do Senhor. Eu tenho observado isso em você. Oh, Jesus! Eu tenho observado, minha filha, meu filho, que para você manter esse padrão de relacionamento comigo, tem custado um preço para você. Tem custado um preço, de repente chorando pelas madrugadas, enfrentando a resistência de pessoas usadas pelo inimigo, que se opõem ao teu andar com Deus. Mas você ali, eu fui chamado. Eu sou um guerreiro do exército de Cristo. Eu sou uma guerreira do exército de Cristo. E eu não recuo, eu não retrocedo. O meu destino é a Canaã celestial. O meu destino é levar muitas almas junto comigo.
para a eternidade. Eu não recuo, eu não retrocedo, eu não volto atrás. Meu Deus. Agora veja, no versículo 3: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, às vezes o povo de Deus se engana. O povo às vezes pensa, irmãos, que vai dar para ser feliz a Deus, fiel a Deus, sem enfrentar tribulação. Às vezes o cristão ainda novato, ele pensa que vai dar para andar com Jesus fielmente e não vai ter ninguém para se opor. Meu filho, aqui está um engano dos maiores. A partir do momento que você decide se alistar no exército de Cristo, a partir do momento que você levanta a tua mãozinha para dizer: eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, você está declarando guerra contra o inferno. Você está declarando guerra contra o inferno. Você não vai pensar que o diabo vai vir dizer: muito bem, então vai, Zé Eduardo, você está livre para ir, eu perdi para Jesus. Não vai nada, cara. Pode ir, Pedro, viu? Seja feliz. Se um dia sentir saudade, volte. O diabo não vai fazer isso, irmãos. Ele vai arregimentar o exército dele. Ele vai aguentar uns dias, deixar o Pedro. Dali um pouco começa a vir o ataque do adversário. E aí os covardes voltam para trás. Por que muitos tomam a decisão de servir a Cristo e voltam para trás? Porque não entenderam isso, irmãos. Eles pensam que o diabo vai vir por tapetinho vermelho para andar com Jesus. Levanta a tua cabeça, cara. Você foi chamado para ser soldado no exército de Cristo. Já saiba que você está se levantando para guerrear contra o inferno. Você está se levantando para guerrear contra o inimigo de Deus. Irmãos, o inimigo que é o nosso adversário não é um inimigozinho qualquer. Por isso não subestime o teu inimigo. O inimigo das nossas almas é arqui-inimigo de Deus. E ele conhece Deus. Ele sabe o poder que Deus tem. Ele sabe que Deus já sentenciou a eternidade dele no lago de fogo. Mas enquanto ele não estiver lá, nessas prisões eternas ardendo no lago de fogo, ele não vai deixar de se levantar contra a humanidade, porque é onde mais ele entristece o coração de Deus. Coisa que mais dói no coração de Deus é quando o diabo consegue destruir um ser humano. Sabe por quê? Porque o ser humano é a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima. Você pensa que você está aí no mundão por um acidente? Você pensa que foi porque o teu pai teve uma relação lá com a tua mãe e de repente não usaram preservativo e aconteceu de você da mãe tua ficar grávida? E aí quando ouviu, nada disso. Quando você começou a ser concebida no ventre da tua mãe, Deus já estava nesse negócio. Ele já estava controlando tudo na tua vida. Ele já tinha um projeto para você. Ele já sabia o que ele ia fazer com você na terra. Ele já sabia o que você ia ser na terra. Não, irmãos, esse Jesus que segura aí, que ele disse: segura os pastores na mão direita e passeia no meio da igreja. Esse é o dono de todo o poder no universo. É esse quem dá a ordem ao poder do fogo e o fogo esfria. Esse que dá a ordem para o sol parar no meio do céu e o sol para. É esse que dá a ordem, irmãos, para o mar se acalmar, o vento se aquietar e tudo se aquieta, porque todos têm que ouvir a voz do Criador. Não tem ninguém que não seja submisso à voz do Criador. Não tem, irmãos. Se Jesus der ordem, irmãos, esse ventilador sai daqui andando, que é apenas um plástico. Irmãos, ninguém pode resistir à voz do Criador. E é esse Deus quem permitiu que você estivesse de passagem por esse mundo.
É esse Deus quem permitiu que você parecesse por esse mundo. Para a humanidade pode ser até que você não é uma mané, não tem, mas para Deus Ele tem um projeto de vida para você. E um grande projeto de vida para você. Mas você tem que deixar. Você tem que permitir que Deus entre na tua vida. Você tem que permitir. Agora veja. E tens perseverado e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, um dia na glória, quando todos nós formos arrebatados, nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos que já estão lá e outros que vão, outros de outros lugares da terra. No milênio. E você vai tomar conhecimento de que nenhum desses que venceram estão lá, e os que ainda vão estar foram sem nenhuma tribulação. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, eu acho que as nossas tribulações aqui são até vergonhosas a falar. Vamos falar de um irmão que morreu, por exemplo, foi posto vivo para ser queimado numa fogueira, que vocês sabem da história da igreja. Vamos falar de um pai, de uma mãe com 3, 4 filhinhos que foram colocados dentro da arena para serem devorados pelos leões. Vamos falar de tantos irmãos, como diz lá em Hebreus capítulo 11, né, na galeria dos heróis da fé. Alguns foram cerrados vivos no meio para negar a fé em Jesus Cristo e não negar a fé. Agora, nos nossos tempos, Jesus escuta a crente dizer: a luta está tão grande que eu tenho que beber uma pinga. Filha da mãe, cara, vá ser covarde para lá. Vá ser covarde para lá, cara. Vá ser covarde para lá, cara. Morda um pano, morda um ferro, meta um pano na boca, você fecha no quarto e diga: eu morro, mas não nego o meu Jesus. Eu morro, mas não nego o meu Jesus. Irmãos, é desses que Jesus está chamando. Meu Deus. Jesus, eu estou olhando para você, a tua perseverança. Eu vejo quando você está aí. É que não dá mais, porque o inimigo é muito sujo. Jesus está dizendo: eu estou junto com você. Eu estou junto com você. Agora, irmãos, Jesus, como é verdade o que Jesus diz, né? Aqueles que lançam a mão na arado e olham para trás, eu não tenho prazer neles. Jesus está dizendo assim: eu preciso de homens e mulheres valentes para andar comigo. Homens e mulheres valentes para andar comigo, porque o inferno vai se levantar contra você. Mas eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você, irmãos. Você quer mais do que Jesus dizendo: eu estou com você? Se quer mais ainda, quem que você acha que pode ser melhor segurança que você poderia ter nessa terra do que Jesus? Se Jesus diz: eu estou contigo todos os dias, você não precisa de mais ninguém, cara. Você não precisa de mais ninguém se Jesus está com você. Mais nada. Só não pode ser covarde, porque Jesus não tem acerto com covarde, irmãos. É dura essa pregação, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, cara? Agora veja lá. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Por causa do meu nome, José. Quando você tem oportunidade para pecar, você diz: eu não quero pecar, eu prefiro ficar com Jesus. Porque, irmãos, todos nós aqui dentro, não vou nem ficar com medo de estar errando, porque eu tenho certeza, todos nós, de repente até as adolescentinhas aí, todos nós, dia após dia, somos tentados pelo pecado. Todos nós, não é uma exceção você: ai, coitadinho de mim, o diabo de mim. Todos nós somos tentados pelo inferno todos os dias.
Mas a diferença, sabe onde é que está? Que eu digo: Jesus, pelo tanto que eu amo meu Senhor, eu digo não para o pecado. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Cristo. Eu prefiro negar os prazeres que o mundo oferece e continuar servindo ao meu Senhor. Jesus, Jesus, eu determinei no meu coração que eu vou estar com o Senhor na sua glória. Ei! Eu vou estar com o Senhor na sua glória. Eu vou estar com Jesus na glória. O João podia ter negado, irmãos. Hoje ele está lá com Jesus na glória. Ele podia ter negado, porque depois ele não morreu lá na ilha, irmãos. Ele foi tirado de lá, escreveu as cartas, mandou para as igrejas. E depois o João foi colocado dentro de tambor de óleo fervendo para ser morto. E aí você acha que o Carrasco não dizia: só negue Jesus que você está limpo. Você acha que o diabo dizia isso para ele ou não, irmãos? Só diga que você vai parar de falar desse nome aí, que você está livre. Para que ser burro? Vai morrer aí queimado, frito no azeite quente. Ele escolheu morrer. E já faz quase 2000 anos que ele está com Jesus na glória. Meu Deus, irmãos. O 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, Jesus está deixando claro que o primeiro amor, ele é acompanhado de prática de obras, né, na obra dele. Eu tenho contra você, falando lá com alguns da igreja, você abandonou o teu primeiro amor. Diz assim: lembra quando você aceitou a mim como Salvador, nos teus primeiros dias de igreja, como você era apaixonado por mim? Lembra? Lembra que você não perdia culto? Lembra que você lá na sala de espera do hospital, você falava de mim para todo mundo? Lembra que você estava envolvido em todas as atividades da minha obra? Mas aos poucos você foi se distanciando. Eu não quero mais fazer isso. Eu não vou fazer mais aqui. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, mas que fique só entre nós. Pelos anos que eu tenho andando com Jesus e pastoreando vidas, sempre que uma pessoa começa a recuar das responsabilidades dela na igreja, eu fico preocupado. O senhor já pastoreou a igreja? Não é assim, irmão Mauro? A pessoa começa: eu não vou fazer mais isso, não vou mais cantar no ágape. Você, como responsável pelo rebanho, você preocupa, você diz: está fracassando, está saindo, deixando o primeiro amor, está perdendo a alegria da salvação. O que será que tem atraído mais essa vida do que servir ao Senhor? O que será que tem vindo? O que será que fez com que aquela pessoa apaixonada, eu estou aqui, irmãos, me colocando como que se eu fosse Jesus, né? O que será que essa pessoa era tão dedicada a mim, de repente começou a recuar de mim? Tinha tempo de qualidade só comigo, lá no cantinho da sala, no sofazinho do quarto. De repente começou a diminuir o período da oração, já não tem mais aquele desejo de me buscar. O que aconteceu com esse meu filho, com essa minha filha? Antes, tudo que eu abençoava na vida dele ou dela era motivo dele se alegrar.
ela se alegrava. Agora já nem atribui mais a mim as bênçãos que eu coloco nas mãos do meu filho. O que aconteceu? O que está sendo mais atraente para esse meu filho do que eu? Irmãos, Jesus quer ser o número 1 na minha vida, né? Na verdade, Ele não aceita nem estar de igual para igual com outra coisa. Ele tem que ser o primeiro para Ele, né? Jesus é assim, irmãos. Ele não aceita que eu diga: não, Jesus, vamos acertar aí. O Senhor vai continuar na minha vida, sim, mas só que a minha mulher vai estar no mesmo nível, Senhor. Ele não aceita isso. Jesus, o Senhor vai continuar, capaz que eu vou largar do Senhor. Jamais vou largar do Senhor. O Senhor tem sido tão bom para mim. Só que o Senhor vai ficar no mesmo nível agora do meu serviço. O patrão quer que eu vá lá trabalhar sábado, domingo, segundo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segundo, terça, quarta, quinta, cinco, sábado, domingo. O Senhor sabe, né? Quem que vai dar de comer? Eu preciso. Como que não para cuidar de mim? Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim. Se eu não trabalhar, quem que vai comprar comida? Irmão, quando Jesus estiver em primeiro lugar na tua vida e na minha vida, primeiro Ele cuida de nós. Segundo, nós temos que proteger o nosso relacionamento com Ele. Proteger de que maneira, pastor? Não deixando que nada venha nos trazer um esfriamento no nosso relacionamento com Jesus. Vocês que namoram ou já são casados, vocês sabem. Qualquer diferencinha no fervor do relacionamento, a outra pessoa já reclama, diz: o que acontece que você está diferente esses dias para cá? Não é tão diferente, amor. Está diferente sim. Você está diferente. Não é assim, irmãos, no nosso relacionamento. Está diferente sim. Eu procuro me aproximar de você me dá um tapa. Procuro. Está cansado. E vocês acham que Jesus não percebe quando está começando a haver um esfriamento no nosso relacionamento com Ele, irmãos? Vocês acham que Jesus é um menino de 13 anos que está começando a namorar agora? Irmãos, Jesus é o noivo mais coroa que tem. Faz 2000 anos a noiva dele. A igreja está se preparando para casar com Ele quando Ele levar ela para a glória. Jesus conhece tudo. Jesus sabe até quando você levanta da cama, como é que está a tua comunhão com Ele. Ele sabe tudo, irmãos. O nosso Jesus sabe tudo de nós. Aliás, Ele é muito mais do que nós pensamos, porque Ele conhece o nosso interior. Ele sabe tudo que está guardado aqui dentro, irmãos. E aí Ele chama a igreja, chama o povo para essa reconciliação. Ele diz assim, ó: lembra depois de onde caíste. Lembra onde você começou a esfriar. De repente você vai fazer uma retrospectiva e vai dizer: ah, já sei. Eu comecei a esfriar no meu relacionamento com Jesus quando eu comecei a permitir que aquele pecado tivesse liberdade na minha vida. Ah, já sei. Eu comecei a esfriar o meu relacionamento com Jesus quando eu comecei a negligenciar o meu tempo de oração. Começou a esfriar quando eu comecei a andar na rua, olhando para todo mundo, para todo lado, admirando o sexo oposto, admirando isso, admirando aquilo. Dali para cá eu percebo mesmo que a minha comunhão com Jesus começou a declinar. E aí então Jesus diz assim: lembre, faça um rastreamento aí, faça uma retrospectiva e arrependa-se. É o convite de Jesus, irmãos. Vocês estão acompanhando na Bíblia aí? E arrependa-se. Como quem diz: ai meu Deus, eu entristeci a pessoa que eu não podia entristecer. O que eu estou fazendo entristecer o meu Jesus, e é tudo para mim. Eu não podia entristecer Jesus, cara.
Jesus, eu me arrependo, vou mudar minhas atitudes, me ajude, Senhor. Mas ele disse assim: caso não se arrepender e não voltar a praticar as primeiras obras, voltar a ser aquele crente apaixonado, ele diz: eu venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Os irmãos lembram que o candeeiro, que era mantido com a luz com o azeite, a chama do candeeiro, para nós hoje simboliza o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo assim: você não entrar por um arrependimento, José, voltar a praticar as primeiras obras, aquelas que me agradavam, eu vou tirar de você a luz que o Espírito Santo resplandece em você. Eu vou tirar de você. Vou tirar de você. Irmãos, se tirar a luz da glória de Deus da minha vida ou de qualquer um de nós, nós vamos estar em densas trevas espirituais. Não vai ser luz de vela, irmãos, como alguma religião usa, acender a velinha para clarear o caminho do morto que vai indo para o outro lado. Irmãos, mas não existe isso. A única luz que pode nos iluminar nas trevas espirituais é a presença do Espírito Santo em nosso coração. Por isso que nós aprendemos a não deixar essa chama se apagar em nós. Não deixe a chama se apagar. Você começou a perceber que devagarinho está entrando alguma diferença no teu andar com Jesus? Hoje mesmo levante e diga: não vou aceitar. Porque, irmãos, não permita que o Espírito Santo de Deus chegue a se retirar da tua vida. Não permita. Deus que tenha misericórdia. Só para terminar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, quem vencer não vai ser simplesmente para vencer. Quem vencer vai ter grandes recompensas na eternidade. Quem vencer vai entrar na Jerusalém celestial pelas portas, vai andar nas ruas de ouro com Jesus, vai reinar com Cristo aqui no milênio. Nós vamos estar de eternidade a eternidade juntos com Jesus. Vale a pena lutar para vencer. Vale a pena você se esforçar e não aceitar o que o inimigo está querendo fazer com você. Jesus tem uma vida abençoada para você, preparada para você, mas Ele respeita a tua liberdade de escolha. Se você não quiser, Ele não faz nada. Mas se você abrir teu coração, que Jesus entre a reinar na tua vida, você vai ver se Ele vai mudar a tua história ou não vai. Amém, Jesus.